Pela thumbnail e pelo título, você já sabe o que aconteceu, né? Que nem eu já disse em outro vídeo. A gente não vai conseguir se aposentar agora mesmo. Em 2025, a idade mínima para se aposentar subiu de novo. Agora são 59 anos para mulher e 64 anos para homens, além de 30 a 35 anos de contribuição, respectivamente. E se não bastava só isso, também vocês ficaram sabendo, né, do escândalo do INSS que desviou mais de 6,3 bilhões dos cofres, né? Uma fraude que retirou indevidamente 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. Policiais federais e auditores da CGU foram às ruas para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em 13 estados e no Distrito Federal, incluindo a sede do INSS. A investigação apreendeu carros e motos de luxo, relógios, arma, maços de dinheiro, joias e obras de arte. E agora você pensa, a nossa geração, a minha geração, vai conseguir se aposentar? Tem uma média mais ou menos quanto que você vai se aposentar praticamente com 78 anos, tá? Aí você dá um Google aí e pesquisa qual que é a expectativa média de vida do brasileiro. 76 anos, cara. Como que a gente vai conseguir se aposentar? Mano, o Brasil não tem como tancar, cara. Não tem como levar a sério, cara. Ó, agora eu vou dar minha opinião. É muito irreal isso, cara. A gente tá ferrado, o Brasil tá ferrado. Está lascado, cara. E também, não sei se vocês ficaram sabendo, que o governo admitiu que até 2027 as contas públicas vão colapsar. E eles não vão conseguir sustentar a máquina pública. O governo federal admitiu que as contas públicas devem colapsar já em 2027. O cenário apresentado pela equipe econômica prevê que a União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública, mesmo depois do pacote de corte de gastos ser aprovado no ano passado. Ainda assim, o Planalto deixou as dívidas judiciais, chamados precatórios, fora da revisão de gastos que é prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. A estimativa agora é que no próximo ano, as despesas obrigatórias devem chegar em 2,39 trilhões de reais e continuarão subindo até 2029. Mano, como que o brasileiro tem perspectiva do futuro, cara? Tem um futuro bom. Mano, é muito irreal, cara. É que nem eu falei pra vocês em outros vídeos, que é uma opinião pessoal minha. E é um conselho também de um amigo pra vocês. Cara, busca fazer algum curso de idioma, busca capacitação, vai trabalhar fora. Se você até tem parente aqui no Brasil, junta uma grana fora, manda aqui pra eles, sei lá, compra um terreninho depois, aluga uma casa, estude investimentos, capacite seu conhecimento, faça outras coisas, mas, mano, o Brasil é um sonho pra muitas pessoas, né, que vêm de fora, mas pra gente que vive no Brasil, cara, como que a gente consegue ter uma qualidade de vida boa? Se não bastava essas implicações do governo, a crise do INSS, fraudes bancárias, desvio de dinheiro do povo, esquemas. Cara, não tem como você ter perspectiva melhor, assim, não sendo, como que é, pessimista, mas sendo realista, cara. O Brasil, só quem fala que o Brasil vai isso, aquilo, é quem vive outra realidade, cara. É que nem eu falei, por exemplo, pra vocês, fomos CLT. Cara, a maioria dos jovens não estão preferindo trabalhar como CLT, porque o CLT explora você ao máximo, exige você, seu corpo, sua alma, tudo, e te entrega um mínimo, te fazem trabalhar para 2, 3 pessoas para receber o salário de uma pessoa, não dão benefício nenhum. A questão também agora da aposentadoria, que a gente não vai conseguir se aposentar, a minha geração, possivelmente a sua, não vai conseguir se aposentar, e ainda somos taxados como vagabundos, como que a gente não tem compromisso de nada. Mas aí eu te pergunto, tudo isso que tá acontecendo no governo, independentemente de governo A ou governo B, mano, o Brasil tá quebrado, cara. Escândalo atrás de escândalo. Daqui a pouco a gente nem. Também vocês viram uma nova que o governo vai lançar, que é como que fosse conta de luz grátis para determinado tipo de consumo para certas famílias. Aí eu te pergunto, você mata de trabalhar, aí aquela pessoa que não faz nada, que tem um monte de filho aí pro mundo, acho que tem um limite, né, de gasto assim, que não vai pagar. Aí você sabe como o Brasil funciona, né? Sempre dá um jeitinho para não conseguir pagar. A proposta quer zerar a conta de luz de beneficiários inscritos no CadÚnico que consumirem até 80 kWh por mês. Se o consumo for superior a 80 kWh, será cobrada apenas a energia que ultrapassar esse limite. Aí você imagina, você vai trabalhar, vai se matar para pagar a sua conta de energia e também a do outro, porque
Esse benefício, entre aspas, do governo vai vir de graça. Alguém vai pagar essa conta. E quem vai pagar? A gente. O trabalhador, CLT, trabalha na escala 6 por 1, vai pagar essa conta. Eu te pergunto, o Brasil é uma piada, cara. O Brasil tinha tudo para ser uma das maiores economias, uma das maiores potências do mundo. Ó, o Brasil tem uma terra boa. Tem pessoas, não estou englobando todos, mas a maioria são pessoas boas, são pessoas de caráter. O Brasil tem um clima bom, não tem catástrofes naturais. O Brasil tem tudo, tem uma terra boa, tudo que você planta nasce. Aí eu te pergunto, a gestão do Brasil que ferra o Brasil, cara. Mano, a gente vê escândalo atrás de escândalo, cara. Sai governo, entra governo, sempre acontece alguma coisa. Aí eu te pergunto, compensa você morar no Brasil, você construir sua vida aqui no Brasil? Não compensa. Mano, vai em outro país aí trabalhar, porque eu vejo muitos vídeos, né, de brasileiros que vão viajando no mundo. Cara, esse é meu sonho, viajar o mundo, conhecer novas culturas. E morar no Brasil, você ter uma perspectiva de crescer no Brasil é muito surreal. São exceções que, né, como que eu posso dizer assim, que apoiam ficar no Brasil, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, mas você vê esse tipo de pessoa. Por exemplo assim, que nem um empresário. Um empresário bem sucedido mesmo. O cara não paga um salário digno pro funcionário, quer exigir o máximo do cara, explora o cara até as cuecas dele, explora o cara até a alma, faz isso, faz aquilo, e depois diz que não tem nenhum trabalhador. É que nem vocês já viram até memes ou pessoas gravando em supermercado que tá precisando de funcionário, isso e aquilo. Ó, supermercado, é a questão até de garçom. Todos esses serviços que são serviços meio que, mano, que quebra as pernas. Daqui a pouco ninguém vai querer trabalhar nesses serviços, cara. Já tá acontecendo essa crise. Aí eu te pergunto, o jovem, essa geração nova, até uma geração um pouquinho mais antiga, eles vão trabalhar em um CLT da vida, sendo que você não vai conseguir se aposentar mais, esquece, mano. Aposentadoria, ou você vai ter uma previdência privada, ou vai ter algum tipo de investimento, ou você tem dinheiro pra fora, ou você tem alguma coisa assim. Trabalhar como CLT praticamente é inviável. Então o jeito é você trabalhar como PJ, ou como trabalhar com a internet da vida, fazer algum curso aí, fazer, sei lá, mano, alguma coisa assim que dá um dinheiro a mais. E melhor ainda se a gente ganhar em dólar, né? É uma moeda maior que a do real, porque, cara, cada dia mais que passa o Brasil tende a, que nem o que o governo diz, até em 2027 praticamente vai colapsar as contas públicas. Aí eu te pergunto, as regalias que tem dos políticos, ó, eles têm auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio isso, auxílio aquilo. Ganha mais de 30 mil por mês e ainda querem aumento, ainda conseguiram aumentar mais o salário deles, ainda dizem que é pouco. Aí a gente pensa, cara, que Brasil é esse que a gente tá vivendo, cara? A nossa geração tá ferrada, mano, a gente tá ferrado, todo mundo tá ferrado. Ó, as pessoas que têm o direito a receber auxílio do governo, né, que sofreu algum tipo de invalidez por decorrência do serviço, alguma coisa assim do tipo, não consegue o benefício, e tem gente que não tem nada, que tá tudo certinho, consegue o benefício, cara. O que mais me revolta é, tipo assim, a gente paga conta pra dar luxo pra eles, sabe? A gente tá pagando dívida, a gente tá pagando isso, aquilo. Pra quê? Nem aposentar a gente vai se aposentar, a gente não tem segurança, a gente não tem uma educação boa, as estradas são horríveis, a gente não tem... a gente não consegue comprar uma casa, a gente não consegue comprar o carro, a gente não consegue fazer uma faculdade boa, a gente não consegue nem fazer uma compra digna, cara. Não consegue nem comprar o básico, porque o básico já tá saindo praticamente o salário todo, sabe? Aí eu te pergunto, mano, ainda tem gente que vive num conto de fadas que o Brasil vai melhorar, que isso e aquilo. Mano, se não tomar providência da gente, se a gente não tomar posição, mano, a gente, se esperar dos outros, a gente não vai conseguir nada. A gente tem que fazer a nossa parte, que nem... Eu tô estudando idiomas, eu tô estudando outras coisas pra não ficar dependente, né, do CLT, da carteira de trabalho. Pretendo investir mais meu dinheiro em ações, em fundos imobiliários, até em uma previdência privada. E meu conselho pra vocês, cara, mano, estude alguma coisa, estude idioma, estude alguma coisa que você consiga fazer pela internet, né? Ganhar uma renda em dólar, ganhar uma renda em uma moeda com mais valor que do real, porque no Brasil, infelizmente, o Brasil tinha tudo para ser um dos maiores países, maiores potências mundiais. Mas infelizmente, cara, tende a ficar pior a cada dia mais, que a gente vê notícias aí que a gente perde a fé no Brasil, né? Infelizmente. Mas enfim, essa foi a minha opinião.
E se você gostou do vídeo e tem uma opinião diferente da minha, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E para apoiar o canal, deixa um valeu demais, deixa um hypar nos vídeos para alcançar um número maior de pessoas, para me ajudar a criar mais conteúdos aqui no canal. Então, até a próxima.